Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre como funciona o mecanismo energético das orações. Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, pessoal, vamos começar o nosso vídeo de hoje, como sempre, com muita alegria. Eu fico sempre muito alegre de poder estar junto com vocês e desejando muita saúde, muita paz, muita harmonia para toda a vida de vocês. E, gente, vamos aqui continuar orando, vamos seguir firmes nas nossas orações. A espiritualidade continua sempre a nos orientar para que nós continuemos a orar pela paz no mundo, pelo finzinho da operação de rescaldo das almas que ainda estão perdidinhas lá no umbral, pelas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, que ficaram aí com uma quantidade restante de energia deletéria muito grande, e essa energia precisa ser transmutada. E também, gente, vamos orar pela paz, tá? Inclusive, essa semana a espiritualidade deu um recado, pediu para que nós todos oremos para que todas essas tratativas de paz que estão sendo levadas a efeito no mundo, que elas tenham sucesso. Então, gente, vamos orar, porque infelizmente nós temos muitos canais, muitas pessoas que estão dizendo que essas tratativas de paz são falsas. Mas não, gente, elas, pelo que a espiritualidade nos disse, elas são verdadeiras e nós temos muito que orar pelo sucesso dessas tratativas, gente. Vamos orar pela paz no mundo de verdade, porque estamos muito necessitados disso. Tá bom, gente? Então, recado dado, vamos caprichar na oração, gente, que tá dando resultado. Nós temos conseguido muitas suavizações. Vamos orar pela suavização também na operação de despertamento físico, porque nós teremos tempo para isso, gente, até o momento em que as trombetas soarem. Até ali a gente ainda pode conseguir alguma suavização a mais do que as muitas que nós já obtivemos. Então, moçada, bora rezar com muita esperança nesse mundo de regeneração que está se aproximando velozmente. E isso, gente, segundo a espiritualidade, os nossos queridos irmãos estelares elevados, né? Pois muito bem, gente, ainda esqueci de falar uma coisa, temos que orar também para que o nosso amado diretor planetário, Jesus de Nazaré, continue fazendo esse trabalho sensacional que ele está fazendo de irradiação benéfica junto aos corações dos trevosos. E essa irradiação, pessoal, ela está fazendo com que muitíssimos seres trevosos eles se entreguem aos irmãos da luz, porque eles estão começando a refletir, estão começando a perceber que trabalhar nas trevas não está levando eles a lugar nenhum, só está trazendo para eles mais sofrimento. Então, eles estão conseguindo começar a fazer essas reflexões e então eles tomam a sábia decisão de se entregarem aos irmãos da luz, obtendo com isso um exílio muito mais suave para eles, porque isso é certo, gente. Quem já está com essa marca aqui
na fronte, não tem jeito, o exílio desse ser já está determinado, né? Então, mas vamos ao assunto do vídeo de hoje, gente. E hoje nós vamos falar de um assunto muito, muito importante, que são as orações. E nós aqui no canal temos recebido muitos pedidos de ouvintes queridos, desejosos de saberem como funciona esse precioso mecanismo energético. Então, bora lá, porque nós obtivemos, gente, essa informação. Eu nem precisei perguntar à entidade luminosa que veio, porque eles sabem tudo, né? Eles sabem tudo, sabem o que a gente pensa, a gente é completamente transparente para eles. Então eu nem precisei perguntar, ele já chegou à entidade, que eu vou contar quem é depois, e foi falou, você está perguntando sobre oração, como funciona a coleta energética dos pedidos? E é uma ótima pergunta, minha filha. Podemos sim respondê-la. Então, gente, a todos os meus queridos ouvintes que fizeram essa pergunta, que foram vários, eu inclusive acabei não anotando, assim, porque eu vivo nessa correria, mas eu agradeço muito a pergunta de vocês e olha, a resposta vai começar agora. Vamos lá, então. E ele falou assim, a oração, quando ela é feita com sinceridade, ela emana uma energia de vibração mais alta que sai do ser, como se fosse um raio. E essa energia busca encontrar as paragens energéticas mais altas, com as quais há afinidade vibratória, né? Ou seja, quando a gente está lá fazendo uma prece com sinceridade, você está botando aquele sentimento, aquela coisa, né? Você está emitindo uma energia que ela sai como um raio, disparado assim, né? É muito bonito, muito bonito. E essa energia, o que ela faz? Ela busca um local no astral com o mesmo teor vibratório que ela possui. Por isso que ela sobe, vai embora. É muito, muito legal. Mas ele continua explicando, ele falou assim, quando são preces, elas sobem. Mas, prestem bem atenção agora, que ele vai dizer, quando são maus pensamentos e maus desejos, o que acontece? Eles descem a paragens astrais de baixa vibração. Então, pessoal, cuidado com o que vocês pensam, porque o pensamento é energia. E dependendo da vibração com a qual a gente reveste esse pensamento, ele pode tanto subir como ele pode descer. Se ele subir, vai fazer contato com entidades de luz. E se ele descer, ele vai fazer contato com quem? Com seres que não são da luz, né? Então, cuidado, gente, com maus desejos, com praga que se roga, né? Aquela praga, ai, tomada que o fulano caia de bumbum no chão. Olha, gente, isso não é uma coisa boa, tá? A gente tem que se policiar e tem que tentar evitar pensar esse tipo de coisa. Por mais que, às vezes, assim, a pessoa se porte mal conosco, nós temos que tentar evitar esse tipo de pensamento, tá? Porque ele acaba, essa energia ruim, ela acaba recaindo na gente, tá? Então, isso foi o que ele falou, né? Mas, enfim, voltemos às orações. Ele continuou explicando, falou assim, uma vez emitidas, elas vão até as paragens mais elevadas, onde entidades evoluídas as captam e encaminham aos locais astrais próprios para sua interpretação e solução ou
amenização. Porque os sofrimentos pelos quais vocês passam, isso é o Espírito falando, né? São decorrentes de falhas anteriores, onde o perispírito fica marcado. E o espírito, então, precisa passar por determinadas situações para que ele faça as devidas reflexões e então o seu perispírito possa se curar. Por isso, a espiritualidade recomenda o bem sofrer. Olha que interessante isso, pessoal. E o que é esse bem sofrer, pessoal? O bem sofrer não significa que a gente não tenha o direito de buscar alívio e a cura para as nossas dores, tanto as físicas quanto as emocionais. Mas o que significa o bem sofrer? É não se revoltar, é não maldizer o destino, não ficar lá brigando com Deus, né? Ficar com raiva, ficar amuado, ficar revoltado, né? E a entidade, ela explica, ela diz assim: porque, minha filha, se isso acontece, da pessoa se revoltar, não há espaço para as boas reflexões, porque essas boas reflexões, elas é que vão curar, elas é que vão reconstituir o perispírito. Então, se você ficar na revolta, você não vai fazer essas boas reflexões, você não vai conseguir curar o seu perispírito e, por consequência, o sofrimento não terá, digamos assim, o efeito necessário e terá que ser repetido. Olha só, gente. Então, vamos aproveitar o nosso sofrimento. E uma dica interessante que a gente pode fazer quando a gente está passando por uma situação complicada, delicada, seja de sofrimento físico, seja de sofrimento moral, é a gente sempre se perguntar: o que é que eu tenho que aprender com essa situação? Essa situação está acontecendo comigo porque eu preciso aprender alguma coisa. O que é que eu preciso aprender? E aí você faz uma oração ao seu mentor ou mentora, ao seu anjo guardião, e você pede que eles te mostrem o que é que você precisa aprender com aquela situação. Porque no momento que você fizer a boa reflexão e você aprender o que você precisa aprender, aquilo se desfaz como por encanto. É impressionante. Aquilo desfaz e desmancha. É muito interessante esse mecanismo, né? Mas, continuando, a entidade continuou dando a aula, né? E falou assim: por isso que Jesus dizia às pessoas que ele curava, né? Vá e ore, não tornes a pecar, para que algo pior não te suceda. Tem várias frases dele nesse sentido, que ele cura e ele fala: olha, vai, mas você melhora o seu jeito de ser, porque se você não melhorar, o que vai acontecer? O perispírito vai voltar a ficar deformado, doente e tal, e pronto, aquilo vai acabar sendo plasmado novamente no corpo físico, né? E, enfim, todos os encarnados, todos nós encarnados, temos mentores que nos acompanham desde o nascimento, espíritos simpáticos que se interessam em auxiliar quem está passando pela encarnação. E esses mentores são de grande valia nas orações, pois eles auxiliam
a direcionar as preces e proporcionam alívio quase imediato a quem as profere. Então, gente, vejam a importância de nós estarmos em contato com os nossos mentores queridos, que nos acompanham desde o nosso nascimento. Eles estão aí para isso, eles se propuseram a nos auxiliar por bondade. Então, gente, vamos aproveitar a companhia desses seres maravilhosos, porque quando a gente faz a oração, olha só que bonito, eles ajudam a direcionar essas orações para os locais corretos, né? Aonde elas devem chegar, né? E muitas vezes eles mesmos já têm, digamos assim, condições energéticas de nos proporcionarem um alívio quase que imediato, tá? De consolo, de tranquilidade. Quantas vezes, gente, quem é que já não foi rezar por uma situação angustiante e rezou, e aí veio um bem-estar danado e dormiu? Quem não? Eu várias vezes, tá? Imagino que vocês também. Então isso, gente, já é o efeito benéfico do nosso mentor que está aqui do nosso lado, tá? E se você estiver gostando do conteúdo aqui desse vídeo, já sabe, por favor, aquele pacotinho youtubístico, gente, um likezinho, clica no sininho, manda o vídeo, compartilha o vídeo com alguém que goste dos assuntos, que se interesse por esses assuntos. E se você não for inscrito, por favor, inscreva-se no canal. Aliás, gente, eu estou muito feliz, nós já chegamos na marca dos 88 mil inscritos, 88 mil despertos. Então, gente, bora lá, vamos ver se a gente chega nos 90 mil, vamos repassando as informações para as pessoas que estão aí chateadas, estão tristes com toda essa confusão que está acontecendo no planeta, para que elas também possam integrar, gente, esse grupo maravilhoso de esperança nessa boa nova do mundo de regeneração. Os pedidos que exigem elaborações mais complexas, eles são encaminhados normalmente para as colônias espirituais de onde os encarnados vieram, porque lá já se encontram os registros do ser, bem como um monitoramento que é feito pela espiritualidade desde o encarne da pessoa. Se a situação for mais complexa, muitas vezes é feito um plano para o auxílio na solução da questão. E é claro que o livre-arbítrio dos envolvidos sempre é respeitado, mas buscam-se criar situações em que esses envolvidos possam efetuar boas reflexões. E preste atenção no que ele vai falar agora. Ele disse assim: sempre, sempre, sempre existe ganho energético com as orações. Se os destinatários não oferecerem condições psíquicas espirituais para receberem a ajuda, por não desejá-la, porque entra o livre-arbítrio aí, gente, né? A energia de amor retorna para quem fez a prece. Olha que bonito. Então nada, gente, nada é desperdiçado. Quando você emite um bom desejo para alguém, quando você ora pelo seu inimigo, vamos supor que ele não tenha uma condição espiritual bacana para receber, não queira, porque ele está num outro padrão vibratório mental, nada se perde. Esse desejo bom, ele volta para você. Olha que coisa maravilhosa. E quem ganha com isso é quem faz a prece, né? E continua ele explicando, né? Fala assim: orações pedindo banalidades e coisas fúteis
são descartadas, né? Do tipo assim, eu quero ganhar na loteria, eu quero isso, eu quero aquilo. Gente, não é uma oração que realmente, né, é uma oração com intenção material, né? Então, essas orações, elas nem vão para frente, por causa da frequência dessas orações que não atinge os patamares mínimos frequenciais para que elas subam ao astral, tá? É simples assim, tá? Por isso, a emoção é muito importante na oração, porque a emoção, ela confere uma vibração muito boa à energia, tá? Então, gente, é sempre bom quando vocês oram e conseguem colocar uma emoção. Olha, gente, é certeza que você fez contato, certeza, tá? Agora, prestem atenção no que a entidade vai dizer agora. Ele falou assim: uma sugestão interessante é a de se visualizar a situação pela qual se ora, mas uma boa visualização. Visualize-se a situação resolvida em um campo energético de felicidade e realização. O efeito da oração se torna ainda mais poderoso. A boa música ajuda também a elevar o pensamento e também as orações. E no futuro, as pessoas se reunirão para orar cantando em lindos corais que a todos comoverão. Então, gente, essa é uma dica preciosa também que a entidade nos dá, que é o que? Você vai fazer uma oração, você visualiza aquela situação como se já estivesse resolvida e faz a sua prece. Segundo ele, isso potencializa o resultado da oração. Então, moçada, bora praticar, pessoal, bora praticar. As orações em grupo também são muito boas, pois as energias somadas se potencializam. O planeta todo está bem melhor sob esse ponto de vista e muito tem se alegrado o nosso Cristo amado. A egrégora de luz sobre o planeta tem aumentado e já se consegue ver seu brilho. Por isso que os trevosos andam desesperados e espalham mentiras dizendo que a Terra não conseguirá se elevar, que será condenada a mais 1000 anos de expiações e provas, que a humanidade é péssima. Mas isto, pessoal, não é verdade, tá? E aí, olha que a entidade me pediu, falou assim: por favor, esclareça isso aos teus queridos ouvintes. A passagem da Terra para o mundo de regeneração é algo certo e definitivo, tá? Então, gente, por favor, não deem ouvidos a quem anda dizendo que, não, porque a Terra isso, não, porque a gente pode continuar sendo um mundo de expiações e provas. Pelo que a espiritualidade está dizendo, não, gente, não. Nós podemos ter a certeza absoluta de que a nossa passagem para o mundo de regeneração é, certa e definitiva. E aí, nesse momento, eu perguntei com quem estava tendo a honra de contatar. E aí, sabe quem era, gente? Ele falou: falas com Tobias, Hélio Tobias, o vosso coordenador. E eu fiquei, gente, muito feliz. Vocês sabem que nós temos 2 coordenadores aqui no nosso projeto. Nós temos o Will, que é um coordenador pleiadiano, que cuida de todo o segmento das mensagens dos nossos irmãos estelares elevados. E temos o nosso querido Hélio Tobias, que coordena
todas as mensagens que vêm do segmento da espiritualidade planetária. Todos dois, gente, seres de uma competência extraordinária. Vocês veem a beleza das mensagens, a elevação de todas as entidades que vêm, tanto as entidades aqui do nosso, digamos, segmento planetário, como as do segmento estelar. Gente, é uma mensagem mais linda que a outra. Isso tudo é reflexo, gente, do trabalho maravilhoso que eles fazem. E eu me sinto, gente, extremamente honrada de ser coordenada por esses dois seres maravilhosos. E de vez em quando eles vêm assim, nos dão a honra, o prazer da sua presença, né, junto ao grupo, o que assim sempre me deixa assim muito honrada e muito feliz. E, inclusive, quando ele veio, eu até fiquei achando, falei, gente, será que ele veio encerrar o 5º livro? Mas não. O 5º livro continua sendo recebido, viu, gente? Tá? E vamos que vamos. Então, quem está aguardando o 5º livro vai ter que aguardar mais um pouquinho, porque ele ainda não foi encerrado, tá? E aí, ele falou comigo assim, falou, olha, minha filha, a gente sabe que você tem recebido muitos pedidos dos seus ouvintes, pedindo para que você ensine uma oração. E que você está com receio de fazer esse vídeo, porque você não se acha capacitada para tal. Mas fique tranquila e faça o vídeo, porque nós te ajudaremos. E aí, né, engoli meio em seco, porque realmente eu tenho recebido, gente, vários pedidos, assim, dos ouvintes queridos, e me pedindo para que eu faça um vídeo ensinando a orar, mas eu penso que isso é muita responsabilidade para mim, gente. Afinal de contas, quem sou eu na fila do pão, gente, para ensinar vocês ou alguém a orar? Eu fico assim, né? Mas como eles vão me ajudar, que eles falaram, eu vou conseguir. E eu sei que eu vou precisar de bastante ajuda deles para conseguir fazer esse objetivo, porque, gente, eu sou um ser imperfeito, né? Eu sou aqui, estou encarnada na Terra, né? Então, enfim. Mas muito bem, depois dessa enquadradinha que eu levei, então, no próximo vídeo, pessoal, nós vamos então trabalhar essa questão juntos de como fazer uma oração, tá bom? Então é isso, pessoal, eu sou a Luiz Castanhedo, amo muito todos vocês, desejo, mais uma vez, muita saúde, muita paz, muito amor na vida de vocês, principalmente, gente, muita esperança nesse mundo de regeneração que está chegando. Gente, paciência, calma, tem muita gente nervosa, mas gente, calma, que tudo tem sua hora certa. Jesus está aguardando a maturação energética do planeta. Quando tudo chegar no ponto que ele entende ser correto, ele vai dar o sinal de início disso tudo. Enquanto isso, o que a gente faz? Aguarda com tranquilidade, com calma, sem medo, orando e se exercitando no bem. Não se esqueçam, hein? Não adianta só orar e ficar ferrando todo mundo. Tem que orar e se exercitar no bem. Tá bom, gente? Então, um beijo para todo mundo, muito respeitoso, com muito carinho. E a gente se vê no próximo episódio aqui desse canal. Até lá!